Olha, o governo federal publicou o decreto do presidente Lula que atualiza o salário mínimo nacional. A partir de janeiro de 2024, o valor será de R$ 1.412. O valor representa uma alta de R$ 92 sobre o valor praticado atualmente, que é de R$ 1.320. O texto foi publicado numa edição extra do Diário Oficial da União e a gente vai conversar agora ao vivo com o economista Sandro Prado para entender um pouco mais sobre os impactos possíveis desse reajuste, né? Sandro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui com você no Brasil hoje. Prazer recebê-lo também. É uma alta aí de R$ 92. O governo alega que existe nesse reajuste aquele aumento real do salário mínimo. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso. Perfeito. É o seguinte, o salário mínimo no Brasil, ele está e tem uma defesa na Constituição Federal. O salário mínimo, ele precisa, obrigatoriamente, todos os anos, ter um reajuste de, no mínimo, a inflação do período, medido pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, não é o IPCA, mas esse índice também é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o que significa? Obrigatoriamente, qualquer que seja o presidente da República, ele tem que, no mínimo, aumentar o salário mínimo de um ano para o outro pela inflação. Se a inflação foi 5%, tem que aumentar 5% no mínimo. Se for 10%, tem que aumentar 10% no mínimo. O que aconteceu esse ano especificamente? Bem, no governo Lula I, no governo Lula II, ele tinha uma política de valorização do salário mínimo. O que significa isso? Que ano após ano o salário mínimo teria reajustes reais. O que é um reajuste real? É o salário mínimo ter um aumento acima da inflação. Então, o salário mínimo sempre aumentava a inflação, mas o crescimento do Brasil de 2 anos anterior. Ou seja, nesse caso específico, o salário mínimo, do ano de 2024, ele vai estar incorporado o crescimento brasileiro no ano de 2022. Isso aconteceu durante o governo Lula I e II, durante o governo Dilma. No governo Temer, isso acabou. O salário mínimo passou a ser reajustado apenas pela inflação. Isso aconteceu nos anos do governo Temer e nos anos do governo Bolsonaro. Agora, a novidade é que Lula volta com essa política, então nós teremos um aumento real do salário mínimo de quase 3%. Por quê? O salário mínimo vai subir, o INPC calculado de novembro de 22 a novembro de 23, que foi 3,85%, mais quase 3%, que foi o crescimento da economia brasileira em 2022. Logo, nós teremos um reajuste de quase 7%, o que chegou a esse salário de R$ 1.412. Quando é que esse salário ele passa a valer? A partir do dia 1º de janeiro. E aí podem perguntar, quer dizer que agora, já no quinto útil dia de janeiro, eu que recebo um salário mínimo já tenho reajuste? Não. Ele reajusta em janeiro sobre o trabalhador que vai trabalhar em janeiro, né? E o salário mínimo reflete também sobre outros valores pagos, mas a gente só passa a receber o novo salário mínimo em fevereiro de 2024, quando então estará sendo pago pelas empresas o salário referente a janeiro de 2024, Wilker. Explicadíssimo, Sandro. Agora, para a gente entender um pouco melhor, você mencionou aí que em governos passados a escolha foi por não dar esse reajuste ou esse aumento real no salário mínimo, que é levar em consideração o crescimento do país no ano anterior. Beleza. Esses governos anteriores, eles alegam que esse reajuste, esse aumento real seria um custo para o governo. Já o governo atual fala que é um investimento ou que isso vai, de alguma forma, ajudar a economia, porque vai oferecer para as pessoas mais possibilidade de consumo. Qual que é a avaliação que você faz com relação a isso e de que forma, de fato, essa alta de R$ 92 pode impactar nossa economia para o bem ou para o mal?
Pronto, Wilker, o que acontece é que tanto os empresários quanto o governo, ele obviamente tem um aumento nos seus gastos, no custo. Por quê? Porque hoje, basicamente, 54 milhões de pessoas são impactadas pelo salário mínimo. Sejam trabalhadores que recebem o mínimo, sejam pessoas que têm aposentadorias baseadas no mínimo, a pensão, sejam pessoas que têm benefício de prestação continuada, sejam as pessoas que recebem seguro-desemprego, ou seja, a partir do momento que o salário mínimo tem um reajuste real, impacta nas contas do governo e nas contas da empresa, óbvio. Só que aí existe duas vertentes de economistas. Aquele que está preocupado com a economia num sentido macro, olha, não vamos dar reajustes reais porque o governo vai gastar menos. E outros que estão preocupados com a população. A partir do momento que você tem reajustes reais, a população tem mais dinheiro, a gente diminui a miserabilidade, a gente diminui as pessoas com necessidades, muitas pessoas com insegurança alimentar. Isso ajuda a economia a girar, porque esse dinheiro de quem recebe salário mínimo, ele vai todo para o consumo. Uma pessoa que ganha salário mínimo dificilmente tem aí o famoso fundo de reserva, que muitos economistas falam que a pessoa tem que ter, guardar algum dinheiro. Essas pessoas praticamente não conseguem guardar dinheiro, são pessoas que normalmente estão endividadas, muitas até inadimplentes, ou seja, endividadas e não conseguiram pagar a sua dívida. Então, a partir do momento que você aumenta de forma gradual o salário mínimo, você está contribuindo para o bem-estar da população e contribuindo para que a economia, principalmente dos pequenos municípios, que basicamente 96% dos municípios brasileiros, eles têm menos de 140 mil habitantes. Então, o aumento do salário mínimo aumenta a aposentadoria, aumenta a pensão, aumenta a base salarial daquele município e começa a rodar mais. Então, engano de quem acha que reajustes como esse no salário mínimo vem trazer algum prejuízo para a economia, para as contas do governo ou para as contas da empresa. O seu efeito multiplicador na economia, ele é muito positivo e o seu efeito sobre a vida das pessoas também é extremamente positivo. Então, eu sou totalmente favorável a que essa política de reajustes reais do salário mínimo continue, mas a nossa Constituição, ela apenas obriga que dê o reajuste do INPC. Mas se a gente continuar com essa política, obviamente que com esse governo continuará, quando chegar no final do ano que vem, estaremos com a mesma pauta. Vai ser o INPC de 2024, mais o aumento do PIB de 2023, que por acaso também vai ficar muito próximo do ano de 2022, que nós devemos crescer um pouco menos do que 3% esse ano. Então, os trabalhadores eles terão aí também, no próximo ano, um reajuste real. É pouco? É, porque se a gente for ver pelo DIEESE, que é o Departamento de Estatística dos Trabalhadores, que já faz muitos anos que faz uma medição séria do salário mínimo, o salário mínimo, para que a pessoa pudesse, no mínimo, ter aí as suas necessidades básicas atendidas, de alimentação, pagar aluguel, transporte, deveria ser mais de 4 vezes o valor do salário mínimo atual. Claro que isso quando apenas uma pessoa da casa trabalhava, porque o salário mínimo é para um homem, uma mulher e 2 crianças. Foi assim que ele foi baseado. Hoje, como a gente sabe, os núcleos familiares, independente de como ele é constituído, normalmente mais de uma pessoa trabalha. Mas, mesmo assim, é muito difícil, é muito apertada a vida de quem vive dependendo de salários mínimos, de aposentadorias e de pensão. Então, todo aumento, por menor que seja, é muito bem-vindo para essas famílias, Wilker. Com certeza, né? São pessoas que já vivem ali, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma renda, vivem uma situação bem apertada. E a gente está falando aqui de R$ 92, nos mercados a gente vai hoje, a gente estava inclusive falando sobre isso na redação mais cedo,
o arroz está custando aí R$ 30, então a pessoa já consegue comprar mais 3 pacotes de arroz. Claro que para uma família que tem uma renda baixa, isso faz sim uma diferença. Agora eu queria entender um pouco mais sobre como essa alta de R$ 92 ela pode impactar na inflação do próximo ano, que a gente sabe que a inflação ela vai corroendo o poder de compra das pessoas. Dar essa alta, esse aumento real, sem aumentar, por exemplo, a produção no país, ela pode favorecer de alguma forma a inflação? Qual que é o estudo dos impactos dessa alta no salário mínimo na inflação do país para o ano seguinte? Wilker, vamos ser sinceros, isso na verdade ele é muito baseado em pessoas que são contrárias à valorização do salário. Deixa eu explicar o motivo. Nós temos dois tipos de inflação básica. Uma inflação de demanda, que acontece quando há um excesso de consumo das pessoas, porque está todo mundo ganhando muito bem, então as pessoas consomem mais, faz com que haja uma alta nos preços. A outra é a inflação de custos, baseado no seguinte sentido: se aumenta o salário mínimo, aumentaria os custos do empresário e ele passaria isso para os seus produtos finais. Acontece que nós estamos no mercado de hipercompetitividade. Não há nenhum setor que tenha uma empresa sozinha, a não ser, claro, as que são protegidas, como na parte de energia elétrica, de água, de fornecedores de serviços. Mas, na maioria das empresas, hoje, o empresário ele não calcula o preço dos seus produtos apenas baseado em custos, e sim nos concorrentes. Nós temos muitos concorrentes. Então, esse reajuste, que não é um reajuste alto, ele impacta na folha de pagamento, mas não a ponto de gerar um aumento no preço significativo que faça com que a inflação de 2024 ela seja elevada. Nós temos agora esse ano uma expectativa de fechar a inflação com uma alíquota menor, com um percentual menor de 4,5%, ou seja, nossa inflação está dentro da meta que foi instituída pelo Comitê Monetário Nacional e todas as expectativas. Obviamente que nós temos variáveis externas muito importantes acontecendo, a guerra em Israel, a guerra na Rússia, a guerra que pode acontecer aqui no continente americano, aqui na Guiana, Milei aqui na Argentina, tem vários problemas que podem interferir, mas a princípio nós teremos uma inflação no ano de 2024 menor, inclusive, do que a inflação no ano de 2023, boas expectativas para que a Selic diminui muito mais do que os analistas hoje, observadores, acham que vai diminuir. Então, realmente, nós não temos aí um impacto como se alardeia. Olha, não pode subir o salário mínimo, porque senão vai subir o preço de tudo. Não é bem assim. Senão, a gente falaria a mesma coisa. Subiu o preço da energia, que sobe acima da inflação todo ano. Quando sobe o preço da energia, aumentou os custos, significa que o empresário vai passar para o produto final. Quando aumenta o preço da água, também ele vai passar. Quando aumenta o preço da matéria-prima, então o salário ele é apenas um dos componentes dos custos para que a gente faça a medição da inflação. Então, não tem problema de dar esse reajuste um pouquinho acima. Claro que isso aumenta os gastos públicos, isso aumenta os gastos das empresas, mas não a ponto de não ser maior do que os benefícios que isso traz. E realmente, Wilker, só quem ganha o salário mínimo ou algo baseado nele que pode entender o que nós estamos falando. É muito fácil para um analista que não ganha salário mínimo dizer que não deveria aumentar. Agora, vai viver, então, com salário mínimo para ver a dificuldade que a pessoa tem, como que essa pessoa tem uma restrição de gastos para sua família, porque realmente ele é insuficiente para que a pessoa possa atender aí às suas necessidades básicas, principalmente no mundo moderno, onde a gente tem energia elétrica alta, onde a gente tem água alta, onde a gente tem aluguéis altos, onde a gente precisa aí estar conectado com celulares, tem que pagar várias outras coisas que antigamente a gente não tinha. Então, não há aí nenhum indício, nenhum estudo que realmente possa comprovar que um reajuste real no salário mínimo de apenas 3% será suficiente aí para que a inflação do próximo ano seja aí majorada.
É interessante ouvir você falar, porque faz muito sentido isso, né? A gente percebe que os mais impactados são justamente os mais pobres. A gente tem, infelizmente, muita gente nessa faixa aí que recebe, que tem sua base, a sua renda no salário mínimo. Então, são pessoas que merecem sim ter esse maior conforto. É uma alta pequena, mas que faz sim toda a diferença na vida dessas pessoas. E faz sentido também falar que ela estimula a economia, né? Porque de alguma forma a pessoa aumenta o seu poder de compra, aumenta o seu poder de consumo, isso gera mais demanda. Então é um ciclo ali que faz muito sentido quando a gente conversa, a gente começa a entender. Obrigado, viu, por ajudar a gente a compreender um pouco mais sobre isso. Perfeito, Wilker. Só o último dado, né, para a gente entender um pouco. Eu acho que eu já falei, mas é bom reprisar. Cerca de 54 milhões de brasileiros são impactados. Nós temos hoje 203 milhões, ou seja, é mais de um quarto da população que é impactada positivamente aí com o reajuste do salário mínimo, tá? Então aí tenham todos aí uma semana iluminada, que todos aí possam ter um ano de 2024 excelente, supimpa, e espero poder estar participando outras vezes com boas novas da economia. Todo brasileiro ele tem que torcer para que a nossa economia aí ela fique sempre muito boa, para que as pessoas realmente possam viver melhor. Isso é o único intuito da economia. Se a população não está vivendo bem, não adianta a gente estar falando de índices bons. A gente precisa de desemprego, né? A gente precisa de desemprego baixo, todo mundo empregado, precisa de pessoas que estejam com salário cada vez maior, consumindo, famílias felizes, faz aí com que a gente tenha um Brasil muito mais aí feliz. É isso aí, a roda girando, né? Sandro, já fica então o convite para o próximo ano. Feliz ano novo para você e para sua família, viu? Um abraço. Muito obrigado, Wilker. Tenha um excelente 2024. Igualmente.